Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma aula. Estamos iniciando então o bloco Programação de Computadores e é extremamente importante ressaltar aqui que ao chegar nessa nova etapa, você deve ter realizado os exercícios, né, e ter assistido todas as aulas anteriores do nosso curso de Programador de Sistemas, tá? Então, chegamos na etapa onde focaremos na linguagem de programação, mais especificamente nesta primeira etapa, na linguagem C++. Eu vou deixar aqui embaixo uma página onde você consegue visualizar a popularidade e as justificativas do porquê essa linguagem é uma das mais utilizadas na atualidade. Então vamos lá, vamos seguir. Para iniciar, eu quero novamente trazer essa representação, né, onde vocês conseguem visualizar aí onde é que se enquadra esta etapa do nosso curso. Então nós estamos exatamente, deixa eu só pegar aqui um pincel, nós estamos exatamente nesta etapa do curso. Vocês estão vendo que estamos trabalhando iremos trabalhar então em uma linguagem de alto nível, né? Onde utilizaremos então a linguagem C++. Então, só para recapitular, nós temos lá a representação hoje, né, utilizada, as representações comuns utilizadas aí a linguagem natural, né, como exemplo duas linguagens, português e o inglês. Posteriormente, elas são convertidas para uma representação algorítmica, e aí a gente viu que existem várias formas de se fazer aí, de se implementar os algoritmos, né, que é essa sequência lógica para a gente poder fazer a criação aí desses aplicativos, desses sistemas, e aí que posteriormente elas são convertidas, esses algoritmos eles são adaptados para uma linguagem, tá? Então uma linguagem de alto nível. Hoje existem várias, né? Java, Python, Delphi, entre outras, né? E aqui no nosso caso C++. Só para ressaltar, depois a gente vai trazer alguns conteúdos, alguns materiais extras, né? Mas C++, também conhecida como C++, não é a mesma coisa que C e C Sharp, tá? Então, sim, C++ é uma evolução da linguagem C, porém não é a mesma coisa, tá? Aqui nós estamos focando numa linguagem multiparadigma e orientada a objetos, né? E a nossa ideia é iniciarmos com essa linguagem e aí posteriormente trabalharmos com Java para que vocês possam conhecer então duas linguagens. Tomando gosto pelo processo, óbvio que vocês podem buscar aí novas linguagens, né? Então temos várias opções hoje aí no mercado, né? E aí, inclusive, essa página que eu deixei anteriormente, vou deixar aqui novamente agora, a 2B, ela mostra exatamente como e quais são as linguagens aí, o porquê, né, dessas linguagens estarem em alta, então você consegue acompanhar quais são as demandas de cada uma delas, tudo bem? Voltando aqui para a nossa representação, nós temos então a conversão, né, a adaptação desses algoritmos para uma linguagem de alto nível. E aí nós vamos agora utilizar ali os códigos fontes, as IDEs, né, que no caso são os ambientes de desenvolvimento, para que possamos trabalhar aí com essa codificação, que posteriormente será então compilada, né, a partir do uso desses ambientes de desenvolvimento, que fará a tradução para uma linguagem de baixo nível, que é a linguagem de máquina, né, que todos nós sabemos que é aí a linguagem binária, né, a linguagem computacional. Bom, feita aqui a revisão, eu falei das ideias. Mais à frente eu vou explicar como é que a gente vai trabalhar nessa etapa. Mas assim, já antecipo, né, que vários de vocês procuraram dizendo que, olha, professor, eu estou tentando fazer pelo celular, eu estou tentando fazer no papel mesmo, fazendo teste de mesa. O importante é vocês
realizarem a implementação, tá, pessoal? É aplicarem o que vocês vêm aprendendo aqui no curso. Tudo bem? Então, por exemplo, hoje eu vou apresentar, vou deixar um material adicional aí que é para fazer a instalação do Dev C++, que é a IDE que a gente vai utilizar nesta etapa, mas também vou mostrar a opção de você fazer pelo navegador. Tá? Então, você vai lá no navegador, coloca Dev C++ online, você encontra algumas plataformas onde você consegue trabalhar aí com essas implementações, tá? Ou você pode optar por fazer ali no papel enfim, encaminhando para que nós possamos fazer a avaliação, né, para que nós possamos verificar se você está conseguindo captar, né, enfim, a estrutura aí para poder fazer a elaboração e implementação desses sistemas, tudo bem? É óbvio que é mais interessante você usar o computador, você usar esses ambientes, né, para que você já possa ir se familiarizando com as suas práticas profissionais daqui a pouco, enquanto um programador de sistemas. Tudo bem? Seguindo aqui, vamos passar para a próxima etapa, que essa foi mais uma revisão e uma conversa inicial, né? Bom, então o que é uma linguagem de programação, pessoal? Como vocês já viram, é uma linguagem aí, né, que de certa forma vai fazer com que o computador possa entender o que você quer que ele execute. Então você não vai chegar para o computador e falar para o computador, some 2 mais 2, né, e me forneça o resultado. Você vai ter que escrever numa linguagem que ele compreenda, tá? Então essa linguagem ela vai justamente trazer aí um método padronizado para expressar as instruções para um computador. Você está conversando, você está dialogando com ele, beleza? Bom, e é um conjunto de regras sintáticas e semânticas usadas para definir um programa de computador. Então você vai ver que existem algumas regrinhas ali, né, das linguagens. A lógica é sempre a mesma. Se você pegou bem o algoritmo, você vai se dar bem aqui, né? E a parte lógica também está totalmente embutida aí nesse processo. Você vai ver que existem algumas particularidades, óbvio, né, em relação de comando para comando, tá? Então hoje nós temos as linguagens estruturadas, nós temos as linguagens orientadas a objeto, né? Nós, por exemplo, aqui no curso apresentamos para vocês mais um formato que é a programação em blocos, que foi o App Inventor apresentado para vocês lá atrás, né? Então, baseando aí nessa estrutura, tudo bem? Bom, essa linguagem permite que um programador especifique precisamente sobre quais dados um computador vai atuar e como esses dados serão aí armazenados ou transmitidos posteriormente nas várias circunstâncias, visto que um sistema ele vai envolver diversos contextos, tá? Então, existem aí sistemas educacionais, né, sistemas financeiros. Então, entenda que, por exemplo, você pode daqui a pouco estar desenvolvendo um sistema para uma escola, como você pode também estar desenvolvendo um sistema, né, para um banco, por exemplo. Então, os contextos eles variam, né, são diversas aí circunstâncias. E é óbvio que existem algumas técnicas para você entender melhor sobre isso. A engenharia de software, né, ela vem muito bem nesse sentido. Os métodos para o desenvolvimento desses sistemas, eles podem ser baseados exatamente em cada um desses contextos. Mas a lógica de programação é sempre a mesma, tá, pessoal? Então, como eu falei lá atrás, existem algumas particularidades, sim, de linguagem para linguagem, mas, de certa forma, você pegando uma, você consegue entender o caminho, né, e qual que é a essência para seguir em outras aí. Bom, então é um conjunto de palavras composto de acordo com essas regras, né, que aí no caso nós estamos falando do código-fonte de um software. Tá? Então toda vez que a gente falar de código-fonte, no caso é ali essa estrutura, né, essa codificação para poder fazer a elaboração. Então, no caso hoje, vocês vão entender um pouquinho mais aí desse processo usando a linguagem C++. Esse código-fonte, ele posteriormente vai ser traduzido para um código de máquina que vai ser executado pelo processador. Então, chegando exatamente naquela imagem que eu mostrei lá atrás, que é essa aqui, tá? Então, fazendo essa compilação, eu converto aquilo que eu
eu não, né? O compilador, a IDE ali, ela vai converter o que eu escrevi usando uma linguagem de alto nível para a linguagem de máquina. Seguindo aqui, falando ainda, é extremamente importante, né, a gente trazer esses pontos das linguagens de programação, que são ferramentas importantes para que programadores e engenheiros de software possam escrever programas mais organizados e com maior rapidez. Então, basicamente facilita bastante a vida do programador. Lá atrás existiam formas mais difíceis de se elaborar software, de se elaborar sistemas, né? Hoje nós já temos aí uma facilidade muito maior em se tratando dessas implementações. As linguagens de programação também tornam os programas menos dependentes de computadores ou ambientes computacionais específicos, né? Que aí nós estamos falando da propriedade chamada de portabilidade. Então, basicamente, eu vou conseguir rodar aí essas soluções em qualquer, por exemplo, computador, em qualquer dispositivo, independente de, por exemplo, plataformas, né? Que ali hoje a gente sabe que são vastas aí dentro do âmbito social. Bom, isso acontece porque programas são escritos em linguagem de isso acontece porque programas escritos em linguagem de programação são traduzidos para o código de máquina do computador, no qual será executado em vez de ser diretamente executado. Bom, aí seguindo aqui, uma linguagem de programação pode ser convertida ou traduzida em um código de máquina por compilação ou interpretação, que fazendo a junção de ambas, nós temos aí as chamadas de tradução. Então vocês vão ver daqui a pouco que ao usarmos lá o dev C++, nós temos lá a opção de compilar, executar, né? E basicamente ali a gente vai estar fazendo a tradução de uma maneira mais simplificada usando esses recursos. Bom, então se o método utilizado traduz todo o texto do programa, que também é chamado de código, para só depois executar ou rodar, então toda vez que a gente falar rodar, significa que a gente está executando ali o código, né? O programa então diz que ele foi compilado. Então toda vez que a gente falar compilamos o programa, significa que ele passou por esse processo aí, né, de executar, de traduzir, né, e basicamente fornecer ali a saída que é o executável, né? O mecanismo utilizado para a tradução é um compilador, que por sua vez nada mais é que um programa. Então vocês vão ver daqui a pouco que o Dev C++ é um programa. Aqui, de certa forma, permite aí fazer a criação de outros programas. Existem outras ideias, tá, pessoal? Então, quando a gente for trabalhar com Java, eu vou apresentar aí para vocês o NetBeans, tá? Seguindo aqui, a versão compilada do programa tipicamente é armazenada de forma que o programa possa ser executado um número indefinido de vezes, sem que seja necessária aí uma nova compilação, tá? Então, vocês vão ter aí um nível de visão de programador, tá? Vocês vão ter acesso, vocês vão desenvolver códigos fontes. E aí o usuário, ele óbvio não vai ter a mesma visualização ali, né? Ele não consegue alterar esses códigos. Pense aí como exemplo o WhatsApp, né? Você não tem acesso ao código do WhatsApp. Só quem tem é quem produziu ele ali. Tudo bem? A não ser que seja algo open source, né? E aí a gente tem ali uma visualização, né? Pois o código foi disponibilizado ali pelos desenvolvedores. Se o texto do programa é traduzido à medida que vai sendo executado, como em JavaScript ou Python, num processo de tradução de trechos seguidos de sua execução imediata, então disse que o programa foi interpretado e o mecanismo utilizado para a tradução é um interpretador. Bom, e aí chegamos aqui no compilador. Deixa eu só passar uma mensagem aqui rapidinho, que essa primeira etapa ela é mais conceitual, porém daqui a pouquinho nós já vamos entrar aí na implementação, tudo bem?
O compilador é um programa que, a partir de um código escrito em uma linguagem, no caso aí o código-fonte, ele vai criar um programa semanticamente equivalente, porém escrito em outra linguagem, que é o código-objeto. Tá? Então, voltamos lá naquela primeira imagem transmitida, né, lá no início. Um compilador é um dos dois tipos mais gerais de tradutores, sendo que o segundo tipo que a ele deve ser comparado é um interpretador. Então, normalmente o código-fonte é escrito em uma linguagem de programação de alto nível, com grande capacidade de abstração, e o código-objeto é escrito em uma linguagem de baixo nível, com uma sequência de instruções a ser executadas ali pelo processador. O que você precisa entender é só dessa linguagem. É óbvio, você tem que ter ali uma lógica, você precisa entender bem quais são os requisitos para fazer a construção, entender quais são os dados, né, que serão as variáveis, mas que basicamente quem vai executar esse processo aí, são as IDEs. Tudo